Olá, sabe aquela sensação de abrir o e-mail e sentir um frio na barriga ao ver aquela montanha de mensagens? Pois é, muita gente passa por isso. O e-mail, que deveria ser uma ferramenta para ajudar, muitas vezes acaba virando nosso maior inimigo. Mas a boa notícia é que o próprio Gmail tem um sistema interno super poderoso que a maioria das pessoas nem usa e que é capaz de transformar esse caos em controle total. E é nessa análise que a gente vai mergulhar fundo para dominar essa ferramenta de vez. Vamos passar pela filosofia por trás do Gmail, pela organização com marcadores, a busca avançada e até a integração com todo o ecossistema do Google. Pode ter certeza, no final disso aqui, a caixa de entrada vai ser um centro de produtividade e não uma fonte de estresse. Essa imagem parece familiar. Aquele número em vermelho que não para de crescer, a mistura de propaganda, notificação de rede social, mensagem importante do trabalho, conta para pagar, tudo jogado no mesmo lugar. Essa é a realidade da maioria de nós. É uma verdadeira avalanche digital que dá aquela sensação constante de que a gente está perdendo alguma coisa importante. Se isso soa familiar, pode ficar tranquilo, porque existe uma solução estruturada e ela está bem aí, na nossa frente. A melhor parte é que dá pra gente transformar esse emaranhado todo num sistema organizado. E não é mágica, é método. A gente vai aprender a usar as funcionalidades que já vem no Gmail de um jeito estratégico. Ao final, a ideia não é só ter uma caixa de entrada limpa, mas sim um sistema de gestão de informações que trabalha pra gente e não contra a gente. Ok, para começar essa jornada, vamos dar um passo para trás. Antes de aprender o como, a gente precisa entender o porquê. Afinal, o que faz o Gmail ser tão diferente de outros serviços de e-mail? A resposta está na sua filosofia. Ele foi pensado desde o início para ser muito mais do que uma simples caixa de entrada. O Gmail, na sua essência, é um serviço de webmail. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seus e-mails não são baixados e guardados em um único computador. Eles ficam lá na nuvem no Google. E a vantagem prática disso é gigante. Dá para começar a escrever um rascunho no computador do trabalho, continuar no celular no caminho de casa e terminar no tablet. A experiência é a mesma, tudo sincronizado, porque a gente está sempre acessando a mesma fonte de dados. E para sustentar essa ideia de nunca precisar pagar nada, o Google oferece 15 GB de armazenamento de graça. Pode não parecer tanto hoje em dia, mas para e-mails que são basicamente arquivos de texto bem leves, isso significa milhões de mensagens. É espaço mais que suficiente para guardar uma década de comunicação sem se preocupar com o limite. E esse espaço é o mesmo do Google Drive e do Google Fotos, o que só reforça essa ideia de um ecossistema todo integrado. Agora que a gente já entendeu a filosofia por trás do Gmail, vamos para a prática. Vamos abrir o capô e explorar a interface, que é o nosso centro de comando. À primeira vista pode até parecer meio intimidadora, mas vamos ver que tudo se organiza em 3 áreas de controle bem lógicas. A gente pode simplificar a tela toda em 3 grandes áreas. Na esquerda, fica o painel de navegação, com as pastas e os marcadores. Lá em cima, a poderosíssima barra de pesquisa, que é a nossa arma secreta. E no centro, claro, a lista de e-mails. Dominar essas 3 áreas é a chave para ter o controle. Ali no painel de navegação, a gente encontra as pastas padrão. A caixa de entrada é onde tudo chega. Com estrela, é um atalho rápido para e-mails que a gente marcou como importantes. Enviados e rascunhos guardam nosso histórico. E por fim, spam e lixeira são as áreas de descarte. O spam é aquele filtro automático do Google, e a lixeira guarda o que a gente apaga manualmente por 30 dias antes de sumir para sempre. Certo, agora vamos falar da ferramenta mais poderosa e talvez a mais mal compreendida do Gmail, os marcadores. É aqui que a mágica da organização de verdade acontece. E aqui está a grande virada de chave. Um marcador, ou label, não é uma pasta. Pensa assim, pastas são como caixas de verdade. Um documento só pode estar em uma caixa de cada vez. Já os marcadores são como se fossem etiquetas adesivas, tipo post-its. Dá para colar quantas etiquetas a gente quiser no mesmo documento. Então, um único e-mail pode ser trabalho, projeto X e urgente, tudo ao mesmo tempo. Essa flexibilidade é a base de um sistema de organização realmente poderoso. E o melhor é que criar um sistema próprio de marcadores é muito simples. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, a gente vai lá em Configurações e clica em Ver todas as configurações. Depois, é só achar a aba Marcadores. Rola a tela para baixo até encontrar o botão Criar novo marcador. E pronto! A partir daí é só dar um nome e começar a construir a nossa própria estrutura de organização. E olha ele aí, o ponto de partida. Um erro bem comum é criar marcadores demais e acabar se perdendo. A dica é começar simples. Criar marcadores por áreas da vida, tipo trabalho, pessoal, finanças, ou então por projetos, como o Projeto Alfa, Reforma da Casa. Dá até para criar marcadores de ação, tipo aguardando resposta ou para ler.
A chave é criar um sistema que faça sentido para quem está usando. Ok, uma vez que os e-mails estão bem categorizados com marcadores, como é que a gente acha as coisas de forma rápida? É aí que entram duas ferramentas que se completam e são extremamente poderosas: a busca e o sistema de estrelas. A filosofia do Google por trás do Gmail sempre foi essa aqui. Em vez de perder um tempão movendo e-mail para a pastinha, a ideia é confiar na capacidade da busca de achar qualquer coisa de forma instantânea e precisa. A busca do Gmail é muito mais do que só digitar uma palavra. Dá para usar os chamados operadores de busca para refinar os resultados. Por exemplo, se a gente digitar from João, subject, relatório, o Gmail vai achar todos os e-mails enviados pelo João que tem uma palavra relatório no assunto. Ou digitar has attachment para ver só os e-mails com anexos. É como ter um assistente de pesquisa pessoal dentro da nossa caixa de entrada. Se os marcadores organizam por assunto, as estrelas organizam por prioridade imediata. Pensa nelas como uma lista de tarefas do dia. É um sinalizador visual para aqueles e-mails que precisam de uma ação ou resposta rápida, mantendo eles sempre no nosso radar. E o sistema de estrelas é todo personalizável. Lá nas configurações, dá para ativar cores e ícones diferentes, criando um código próprio de prioridades. Por exemplo, uma exclamação vermelha para urgente responder hoje, um ponto de interrogação azul para preciso investigar e um cheque verde para tarefa feita, mas quero manter por perto. Isso transforma a caixa de entrada num painel de controle super visual. Até agora, nosso foco foi na caixa de entrada. Mas a verdadeira força do Gmail aparece quando a gente entende que ele não é um produto isolado. Ele é, na verdade, o centro do ecossistema Google, a chave que abre a porta para um universo de ferramentas que conversam entre si. Pensa só, a gente recebe um e-mail com a frase "Vamos marcar uma reunião?" O Gmail sublinha essa frase e, com um clique, já abre o Google Agenda para criar o evento. Um colega manda um link para um documento, ele abre direto no Google Docs. Precisa de uma chamada de vídeo? O Google Meet está a um clique de distância. Essa integração toda foi pensada para economizar tempo e diminuir o esforço no nosso dia a dia. Então, vamos recapitular. A filosofia do Gmail é pesquisar, não organizar. A gente usa os marcadores para categorizar, as estrelas para priorizar e a busca avançada para encontrar qualquer coisa em segundos. O objetivo final não é só ter uma caixa de entrada zerada, mas transformar o e-mail de uma lista de coisas a fazer em uma base de conhecimento organizada e que trabalha a nosso favor. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Hoje, o e-mail é uma ferramenta que ajuda na produtividade ou é mais uma fonte de distração? Com as ferramentas que a gente viu, a escolha está na nossa mão. Como próximo passo prático, fica um desafio. Que tal tirar 15 minutinhos hoje para criar seus 3 primeiros marcadores e aplicar estrelas em 5 e-mails importantes? Parece um passo pequeno, mas ele já inicia uma transformação gigante na forma como a gente gerencia a vida digital. A produtividade está a poucos cliques de distância.